15. O que o está afligindo hoje, petit monsieur? Monsieur Ivan ergueu os braços magros no ar. Nas últimas semanas, você melhorou significativamente. Seus ombros estão muito mais soltos. Isso é muito bom. Eu sabia que passar algum tempo com pessoas da sua idade seria benéfico. Eu não interrompi Monsieur Ivan para dizer que uma pessoa, e não pessoas, era responsável pelo meu progresso. Mas hoje você está parecendo uma estátua de gelo, tão tenso e angustiado. Diga-me, o que o está afligindo? Monsieur Ivan não estava errado em sua avaliação do meu estado mental. Depois de algumas aulas em que eu tinha feito questão de cumprir meticulosamente todas as suas instruções, sorrindo para seus gracejos e assentindo enquanto ele reclamava sobre o pagamento que algumas orquestras ofereciam, chegara o dia em que eu ia perguntar a ele sobre L. Coloquei a caneta no papel. Obrigado por sua sugestão de participar da recreação no Apprenti du Thé. Isso mudou minha vida para melhor. Monsieur Ivan deu de ombros, com um ar convencido. Não precisa me agradecer, jovem Beau. Ele bateu na têmpora com o dedo indicador. Ninguém pode dizer que não sei como tirar o melhor dos meus alunos, seja qual for a idade deles. Mas isso não responde à minha pergunta. Por que está tão tenso hoje? Está tudo bem na casa dos Landowski? Sim, obrigado. Monsieur Landowski e sua família estão bem. Tenho uma pergunta para fazer que é de natureza pessoal. Ah, então devo me preparar. Não fique envergonhado, meu jovem. Somos émigrés. Lembre-se, estamos aqui um para o outro. Monsieur Ivan sentou-se em sua cadeira e cruzou os braços. Esta pergunta é talvez de natureza anatômica? Você tem vergonha de perguntar a Monsieur Landowski ou Madame Evelyn? Não tenha medo. Eu me lembro de quando eu era jovem e fiquei surpreso ao saber que o corpo masculino experimenta certas mudanças que... Balancei a cabeça e os braços freneticamente. Eu definitivamente não queria ter aquela conversa com Monsieur Ivan, ou, na verdade, com qualquer um. Rabisquei às pressas. É sobre uma criança no orfanato e seu talento musical. Ah, entendo. Vou entrar em contato com Baudin e fazer com que ele ouça o garoto. Assim, ele será capaz de fazer uma crítica direta sobre o que ele pode fazer para melhorar suas chances na admissão no conservatório, ok? Está vendo? Às vezes os problemas podem ser facilmente resolvidos. Não havia necessidade de ficar tão nervoso. Agora, vamos passar de novo por Tchaikovsky. Eu já estava escrevendo ela. Desculpe, eu não devia ter presumido que era um garoto. Só achei que você estaria gastando a maior parte do seu tempo jogando bolinhas de gude e brincando com outros meninos. De qualquer forma, vou pedir para Baudin que a ouça e faça uma avaliação. Eu já sabia que aquela tarefa não seria simples. Eu queria perguntar sobre a possibilidade de ela ter aulas no conservatório como eu. Houve uma longa pausa enquanto Monsieur Ivan absorvia a informação. Então, ele olhou para mim com curiosidade e começou a rir. Ah, não! Claramente eu cometi um erro ao mandá-lo para o Apprenti du Thé. Agora você vai tentar enviar todas as crianças para as nossas portas. Monsieur Ivan continuou a rir e em seguida bateu as mãos nos joelhos. Como eu sinto que você já sabe, isso não seria possível. O conservatório é para graduação e além. Não somos uma escola de música para crianças. Há muitos tutores particulares que dedicam seu tempo para ouvir os gritos e as buzinas produzidas pelas crianças. Tenho certeza de que posso encontrar alguém disposto a ensinar sua amiguinha. Está bem? Agora, Tchaikovsky. Ela é uma autodidata há muitos anos. Eu a ouvi tocar e ela é extremamente talentosa. Acredito que somente as aulas no conservatório a beneficiariam. Ah, agora entendi. Isso muda tudo. Monsieur Ivan curvou a mão sobre a boca e fingiu gritar. O jovem profeta decretou que apenas o treinamento do conservatório ajudará sua amiga. Arranjem os horários e preparem os professores. Nosso petit olheiro descobriu o próximo grande gênio. Baixei a cabeça decepcionado. Jovem Beau, eu não duvido que suas intenções sejam boas e que você esteja apenas tentando ajudar sua amiga. Mas você é só um menino e está aqui por um acordo especial, porque Monsieur Landowski tem conexões com Monsieur Rachmaninoff. Sem essa conexão, infelizmente, eu nunca teria concordado em vê-lo. Na verdade, eu seria cortês o suficiente para ouvir você tocar e nada demais. É só por causa de sua habilidade única que estamos aqui. Você tem uma.
Maturidade altamente incomum para um menino de sua idade. O conservatório não ensina crianças. Ponto final. Agora, por favor, Tchaikovsky. Ela também é única, considerando que aprendeu sozinha. Não consigo imaginar a força mental nesse... Monsieur Ivan arrancou o papel das minhas mãos e o jogou no chão. Chega! Tchaikovsky, menino! Peguei meu violino com as mãos trêmulas e posicionei debaixo do queixo. Segurei o arco e comecei a tocar. Antes que me desse conta, lágrimas escorriam pelo meu rosto e minha respiração estava errática, levando a uma infinidade de erros. Monsieur Ivan colocou a cabeça nas mãos. Pare, Bo, pare. Me desculpe. Eu não devia ter reagido assim. Sinto muito. As palavras dele não tiveram efeito. As comportas tinham sido abertas e eu era incapaz de fechá-las. Percebi que fazia muito tempo que eu não chorava daquele jeito. Havia noites escuras na minha jornada, quando meu corpo tinha passado pelos movimentos do choro, mas eu estava desidratado demais para realmente produzir lágrimas. Monsieur Ivan vasculhou as gavetas da mesa e encontrou um lenço. Está limpo, disse ele, entregando-o a mim. Mais uma vez, meu jovem, eu não devia ter gritado com você. Você só está tentando ajudar alguém, e isso é algo que nunca deve ser desencorajado. Ele colocou uma mão reconfortante no meu ombro. De nada adiantou. Eu chorei e chorei. O fato de ele ter gritado comigo serviu como gatilho para uma reação que estava sendo adiada havia muitos meses. Eu chorei por meu pai, minha mãe e o menino que eu considerava meu irmão, mas que agora queria me ver morto. Chorei pelas muitas vidas que eu poderia ter vivido se não tivesse sido forçado a fugir. Chorei quando pensei na generosidade de Monsieur Landowski e na boa vontade de Monsieur Ivan em me ensinar. Chorei de exaustão, tristeza, desespero, gratidão, mas, talvez o mais importante, chorei por amor. Chorei porque não ia ser capaz de dar a Ellie a oportunidade que ela merecia. Meu choro devia ter durado uns bons 15 minutos, durante os quais Monsieur Ivan estoicamente manteve a mão no meu ombro e disse: calma, calma, incontáveis vezes. Pobre homem. Duvido que ele previsse uma reação tão dramática só por levantar a voz para mim. Era improvável que eu enfrentasse tal problema com seus outros alunos. Depois de algum tempo, o poço dentro do meu corpo secou e passei para a fase de longos e profundos suspiros. Santo Deus! Devo dizer que, embora eu tenha agido errado, essa foi uma reação muito mais extrema da que eu estava esperando. Você está bem agora? Assenti, limpando o nariz na manga. Fico feliz. Desnecessário dizer. Acho que é melhor deixarmos o resto da aula para outro dia. Sinto muito, Monsieur Ivan, escrevi. Não precisa se desculpar, Petit Monsieur. Está claro para mim que há muito mais em jogo. Um ouvido amigo ajudaria? Ou devo dizer, um par de olhos amigáveis? Lembre-se, somos émigrés e, mesmo que gritemos um com o outro, há um vínculo eterno entre nós. Comecei a escrever, mas então parei. Talvez tivesse sido os hormônios liberados pelas minhas lágrimas, mas, de repente, senti um mar de calma cair sobre mim. Se eu falasse, o que poderia acontecer de tão ruim? Talvez isso levasse à minha morte. Então, pelo menos, eu estaria no além, encontraria minha mãe, quem sabe meu pai. Tudo parecia totalmente, lindamente inútil. O desejo de desabafar me fez deixar o juízo de lado. Então, fiz o impensável. Abri a boca. Se estiver disposto a ouvir, vou lhe contar a minha história, monsieur. Falei na minha língua materna. Monsieur Ivan me encarou de novo. Eu lhe dou a minha palavra. Vivi uma vida curta, mas a história é longa. Acho que não vou ser capaz de contar tudo nos 10 minutos que nos restam. Não, não, claro que não. Bem, deixe-me liberar minha agenda. Isso é importante. E quanto a Madame Evelyn, vou deixar uma mensagem na recepção de que estamos estendendo a lição de hoje, para nos prepararmos para um recital. Ele se levantou depressa, quase tropeçando na cadeira de madeira. Obrigado, Monsieur Ivan. Eu estaria mentindo se dissesse que não era agradável vê-lo naquela postura nervosa pelo menos uma vez. Usar minha voz era como flexionar um músculo que estava descansado havia meses durante uma reabilitação. Ela parecia nova e estranha, quase como se não me pertencesse. Claro, eu a usara de vez em quando para me lembrar de que ainda possuía a habilidade de falar e para agradecer a Monsieur Landowski algumas semanas antes.
mas a frase que eu acabara de proferir para Monsieur Ivan continha o maior número de palavras que eu pronunciara naquele ano inteiro. Meu nome é Bo, falei. Meu nome é Bo. Eu sou Bo. Minha voz estava mais profunda do que eu me lembrava, embora firme. Que sensação estranha. Monsieur Ivan tropeçou de volta para a sala. Tudo bem, tudo resolvido, disse ele, sentando-se e gesticulando para mim. Fechei os olhos, respirei fundo e contei a ele a verdade. O relato levou quase uma hora, durante a qual Monsieur Ivan ficou sentado, bem quieto, de olhos arregalados, completamente absorto na natureza chocante das informações que eu revelava. Quando finalmente concluí, com Bel me encontrando sob a cerca viva de Monsieur Landowski, um período de silêncio atordoado se seguiu. Meu Deus, meu bom Deus! Monsieur Ivan continuava a repetir sua prece, balançando a cabeça e roendo as unhas enquanto elaborava sua resposta. Jovem Bo, ou não Bo, como ambos sabemos, estou simplesmente sem palavras. Ele se levantou e me segurou, dando-me um abraço tão firme que o ar foi expelido dos meus pulmões. Mas eu sabia disso. Émigrés, somos fortes, Bo, mais fortes do que qualquer um pode imaginar. Monsieur Ivan, se alguém descobrir... Por favor, Petit Monsieur, estamos ligados pelo nosso local de nascimento. Lembre-se, eu entendo a terra de onde veio e o trauma que você viveu. Juro, pelos túmulos de minha família, que nunca vou relatar uma palavra do que você acabou de me contar. Obrigado, Monsieur. Sinto-me compelido a dizer que seus pais ficariam orgulhosos de você, Bo. Seu pai. Você realmente acredita que ele ainda está vivo? Não sei. E o item que você mencionou ainda está em sua posse? Talvez essa fosse a única parte da minha história que eu devesse ter escondido de Monsieur Ivan. Como eu tinha aprendido, a ganância podia infectar as mentes e levar os racionais à loucura. Ele sentiu a minha hesitação. Por favor, não tenha interesse nele, pode ter certeza disso. Só quero dizer que você deve protegê-lo a todo custo. Não por causa de seu valor material, entenda, mas porque ele pode muito bem ser usado como moeda de troca um dia, para salvar sua vida. Eu sei, eu protejo. Fico feliz em ouvir isso. Agora, por favor, me fale mais sobre Ellie. Depois do que você enfrentou, entendo o significado de ter uma amiga assim em sua vida. Contei a história dela. Ela é muito especial, Monsieur Ivan, para permanecer tão positiva e corajosa, apesar de suas circunstâncias. Acho que é um pouco como o magnetismo, puxando tudo em direção a ela. Monsieur Ivan riu. Ah, Bo, agora eu entendo. Talvez ela não puxe todos para ela, mas apenas você. Deus o ajude, meu jovem, porque, como se já não tivesse problemas suficientes, você está apaixonado. Eu não sei se um menino de 11 anos pode se apaixonar. Não seja bobo, Petit Monsieur. É claro que pode. O amor não tem idade. Ela o prendeu e agora você está ligado a ela. Me desculpe. Desculpar? Por favor, não há por que se desculpar. É algo para comemorar. Na verdade, se você fosse mais velho, eu lhe serviria uma vodka e poderíamos virar a noite conversando sobre a sua paixão. O senhor vai vê-la, Monsieur Ivan. Se eu descobrir que o que você compartilhou comigo é um elaborado ardil para trazer sua namorada para dentro do conservatório, vou ficar enfurecido. Ele me encarou e abriu um enorme sorriso. Estou brincando, Petit Monsieur. É claro que vamos vê-la. Monsieur Toussaint ensina flauta e Monsieur Moulin viola. Ela fará o teste. Desnecessário dizer, porém, que, se a aceitarmos, os professores não trabalharão de graça. Isso será providenciado por uma pessoa caridosa do orfanato. Muito bem. Vou arranjar os detalhes e lhe informo sobre isso em sua próxima visita. Devo supor que, quando você passar por aquela porta, vai ficar mudo de novo? Eu parei para pensar por um momento. Não, Monsieur Ivan, estamos ligados pelo nosso local de nascimento. Obrigada por sua confiança, Petit Monsieur. Eu lhe asseguro que você não vai se arrepender de ter depositado a sua confiança em mim. Assenti e estendi a mão para a maçaneta. Mais uma coisa. Você me contou tudo, menos seu verdadeiro nome. Pode compartilhá-lo comigo? Eu compartilhei. Bem, agora faz sentido. O que faz sentido?
o fato de você carregar o peso do mundo sobre os ombros quando toca. No fim das contas, a audição de Ellie foi mera formalidade. Monsieur Ivan certamente havia insinuado isso ao organizá-la. Petit-Bot tive que contar uma pequena mentira para garantir que sua namorada fosse aceita. Ela não é minha namorada, Monsieur Ivan. É claro que é. De qualquer forma, desnecessário dizer, os outros professores não ficaram muito felizes com o conservatório se transformando em uma creche. Qual foi a mentira? Indaguei nervoso. Apenas que sua jovem amiga está ligada a Monsieur Rachmaninoff e ele próprio está ansioso para que seus talentos musicais florescentes sejam alimentados. Monsieur Sergei Rachmaninoff? O próprio. Genial, não é? Mas Monsieur Ivan, não entendo. Ele mora no orfanato. Jovem Bo, como posso explicar isso? Monsieur Rachmaninoff, embora seja um homem muito gentil e talentoso, é famoso por suas protegidas, muitas das quais residiam em Paris. É, portanto, perfeitamente concebível que a jovem Ellie seja fruto de um de seus flertes e a culpa o esteja compelindo a agir neste caso. Monsieur Ivan, não tenho certeza de que Ellie será capaz de manter uma mentira tão ridícula, rebati. Nenhuma mentira será necessária, Petit Monsieur. Informei a Toussaint e Moulin que a jovem não está ciente de sua linhagem, e Monsieur Rachmaninoff ficaria furioso se ela descobrisse. Posso garantir o silêncio de ambos. Eles não gostariam de desagradar o grande russo. Monsieur Ivan, Bo, presumo que seu desejo é que vocês dois tenham aulas ao mesmo tempo. Os horários, sem dúvidas, terão que ser reorganizados, e os detalhes sobre Monsieur Rachmaninoff garantirão que isso aconteça sem muita confusão. Relutante, concordei em apoiar o plano de Monsieur Ivan apenas porque, de forma indireta, ele forneceria a Ellie uma camada extra de proteção. Toussaint e Moulin não se atreveriam a ser tão contundentes em suas críticas à filha de Rachmaninoff, embora eu deva admitir que me senti muito mal em manchar a reputação do grande compositor. E foi assim que Ellie e eu, juntos, nos tornamos os alunos mais jovens do Conservatório de Paris. Nas últimas semanas, Evelyn me deu permissão para pegar o ônibus de ida e volta a Paris desacompanhado, desde que eu avisasse quando chegasse em casa. A preocupação era um pouco desnecessária, considerando minhas experiências durante os últimos 18 meses, mas era maravilhoso ter alguém tão preocupado com meu bem-estar. Depois de nossas 2 aulas semanais, antes de voltarmos ao Apprenti d'Hôtel, ela e eu comprávamos sorvetes de uma pequena loja na Avenue Jean Jaurès e fazíamos passeios pelo Sena. Era um privilégio concedido a nós por Madame Gagnon, que continuava comovida por eu ter de alguma forma conseguido garantir as aulas no conservatório para sua tutelada. Na verdade, com o passar das semanas, começamos a testar os limites um pouco mais, ousando voltar para casa cada vez mais tarde. Às vezes, levávamos livros e lápis para a beira do rio. Ellie lia em voz alta e eu desenhava. Não posso dizer que sou particularmente bom nisso, mas minhas paisagens estão melhorando. Alguns dias atrás, Ellie descansou a cabeça no meu ombro e leu o Corcunda de Notre-Dame. Interrompi minha tentativa de capturar a castanheira verde e olhei para o cabelo louro dela, depois para o rio que corria. A luz do sol de maio dançava nas ondulações da água. O amor é como uma árvore. Cresce por si só, se enraiza profundamente em nosso ser e continua a florescer sobre um coração em ruínas. O fato inexplicável é que, quanto mais cego ele é, mais tenaz se torna. Ele nunca é mais forte do que quando é completamente irracional, leu Ellie. Você acha que isso é verdade, Bo? As pessoas podem ficar cegas pelo amor? Ela me encarou. Balancei a cabeça e peguei minha caneta. Pelo contrário, acho que o amor finalmente permite que os olhos de uma pessoa se abram de verdade. Sustentei seu olhar. Ela ergueu a cabeça para me dar um beijo. Foi mais longo do que o anterior e seus lábios quentes se moveram delicadamente contra os meus. Quando ela se afastou, eu me senti leve e flutuante, e um agradável frio na barriga. Não pude deixar de rir, o que fez Ellie rir também.
Encorajado, peguei a mão dela e segurei na minha. Sempre que nos vemos desde então, nós nos damos as mãos. Ela faz com que eu me sinta seguro. Antes eu acreditava que isso era o efeito de uma casa quente, comida na mesa e dinheiro no bolso. Mas ela me ensinou que é possível viver feliz sem essas coisas, desde que você esteja com alguém que, depois de muito debate interno e reflexão, concluí que, sim, estou totalmente, irremediavelmente e incondicionalmente apaixonado por Ellie Leopine. 16. Espero que minha habilidade com a prosa não tenha enfraquecido nos últimos meses. Na verdade, desde que dei o passo de falar com Monsieur Landowski, tantos meses atrás, não senti necessidade de escrever um diário para ser lido por meu bondoso anfitrião. E, se de alguma maneira você estiver lendo isso, vai notar que abandonei as inserções vazias projetadas para aplacar qualquer olhar curioso. Passei a confiar inteiramente na família Landowski. Essas pessoas gentis continuam me alimentando e fornecendo um teto sobre minha cabeça. Imagino que considerei terapêutico escrever meus pensamentos mais íntimos no papel. Claro, a maioria das pessoas é capaz de expressá-los verbalmente para um amigo ou familiar, mas, quando comecei esse processo, não tinha esse luxo. Agora tenho Monsieur Ivan com quem conversar, e ele tem mantido a sua palavra, guardando meus segredos às 7 chaves. No início do outono, ele compartilhou alguns dos seus pensamentos comigo. Bom, passei algum tempo refletindo sobre o seu progresso durante as férias de verão. Muitos teriam inveja da vida que você está vivendo. A matrícula no Conservatório de Paris, a oportunidade de trabalhar ao lado de um escultor mundialmente renomado, sem mencionar a atenção que está recebendo de certa menina loura de olhos azuis que tem aulas em uma sala mais adiante no corredor. Eu corei. Sim, eu me sinto muito grato, Monsieur Rivan. E ainda assim, até agora, não tivemos sucesso em desbloquear sua capacidade de realmente relaxar os ombros. Como assim? Estou convencido de que você possui a habilidade de ser um músico virtuoso. Na verdade, sua habilidade com o violino excede a de muitos que ganham a vida tocando. Obrigado, monsieur. Mas seus ombros não estão na posição certa. Não é um problema que possamos corrigir tão facilmente. A avaliação sincera de Monsieur Ivan me atravessou como uma faca. Não fique desanimado, jovem Bo. Continuarei ensinando seu instrumento preferido, é claro. Mas insisto que adicionaremos outro ao seu repertório. Ele se levantou e foi até um grande estojo que descansava em sua mesa. Você cresceu muito durante o verão, o que pode nos ajudar. Olhei para o estojo. O que você acha do violoncelo? Boa. Sinceramente, eu não tinha nenhuma opinião sobre o assunto e disse isso a ele. É um belo instrumento, continuou Monsieur Ivan. Melodioso, sonoro, transcendental. Possui uma variedade de tons, desde o calmo e solene, registro inferior, até explosões de paixão no registro mais alto. Ele me lembra um pouco você, na verdade, em sua vida. Você enfrentou imensa dor e sofrimento, e ainda assim há algo de herói em você. Não posso deixar de sentir que, apesar de tudo, está destinado à grandeza. No violoncelo? Perguntei com sinceridade. Monsieur Rivan riu. Talvez no violoncelo sim, talvez em outro lugar. O que quero dizer é que o violoncelo tem uma espécie de dupla personalidade. Por um lado, ele toca o papel do sólido, ainda que melancólico, instrumento baixo, mas por outro lado, aspira à paixão de um tenor heróico. Acho que vai combinar com você. Eu nunca toquei um instrumento tão grande, mas, claro, estou disposto a tentar qualquer coisa que o senhor sugerir, Monsieur Ivan. Ótimo. A melhor parte do meu plano, é claro, é que o violoncelo repousa confortavelmente entre as pernas. Não haverá necessidade de usar os seus ombros pesados da mesma forma que o violino requer. Também é meu segundo instrumento, então eu mesmo vou lhe ensinar. E então comecei a tocar violino às terças e violoncelo às sextas-feiras. Inicialmente, parecia estranho ter um objeto tão grande encaixado entre as minhas pernas e segurar o arco no nível do estômago. Mas eu me dediquei a ele com todo o coração e estava satisfeito com meu progresso. É claro que não possuo um violoncelo
então não tenho como praticar em casa. Isso aguçou minha mente e alimentou meu desejo de aproveitar ao máximo minha aula no conservatório. Acho que senti a necessidade de pegar minha caneta mais uma vez, porque hoje é véspera de Natal, e meu pai costumava dizer que era um momento para refletir sobre o ano anterior, que marcava o passar do tempo na mente das pessoas. Assim, tenho pensado muito sobre Bel, mas talvez não tanto quanto Monsieur Bouy, que está arrasado desde que retornou do Brasil. Nem preciso dizer que continuo ajudando na oficina, já que Laurent, embora fisicamente presente, esteja com a cabeça em outro lugar. Alguns dias atrás, ele me ouviu praticando Morning Mode no banco do lado de fora do ateliê e se aproximou de mim com lágrimas nos olhos. Onde você aprendeu a tocar assim? Olhei para ele sem dizer nada. Quem lhe deu o violino? Landowski? Eu assenti e ele continuou calmamente. Vejo que, como qualquer artista, você fala através do seu ofício. Na verdade, você tem um dom. Cuide bem dele, entendeu? Eu sorri, assenti mais uma vez e Monsieur Bouy colocou a mão no meu ombro. Ele me deu um pequeno aceno de adeus e saiu para contemplar o próprio sofrimento nos bares de Montparnasse, onde ele parece passar todo o tempo em que não está trabalhando. Ontem à noite, fui acordada por um estranho barulho do lado de fora da minha janela. Verifiquei meu relógio. Passava um pouquinho das 2 da manhã. A menos que Père Noël estivesse fazendo uma parada particularmente cedo no ateliê de Landowski, o barulho pertencia a alguém bem mais real. Tirei a sacolinha de couro do meio das coxas e pendurei-a em volta do pescoço. Então abri a janela e olhei para o pátio logo abaixo. Vi a figura de Monsieur Bouy e ao lado dele várias garrafas. De imediato percebi que tentar dormir seria um esforço inútil, e meu pai havia me ensinado que, no Natal, devemos procurar oportunidades de ajudar nossos semelhantes. Aproveitando minha chance, peguei meu casaco mais quente e, cuidadosamente, abri a porta do quarto. Desci as escadas e saí da casa. Segui o som dos soluços até o pátio, onde encontrei Monsieur Bouy, com a cabeça entre as mãos. Achei que tinha sido uma boa ideia ir chorar bem debaixo da minha janela, nos fundos da casa, em vez de se colocar na frente, arriscando acordar alguém da família. Quando me aproximei, pisei de propósito com mais força para que ele me notasse e, em seu estupor, não me confundisse com o espírito do Natal passado. Funcionou, e Bouy se virou, derrubando uma garrafa no processo. Instintivamente, levei um dedo aos lábios e deitei a cabeça nas mãos, fazendo a mímica de dormindo. Bo, me desculpe, ele fungou. Acordei você? Assenti. Ai, meu Deus, que vergonha! Você é a criança aqui, não eu. Sentei-me ao lado dele, que me olhou, um pouco perplexo. Pode ficar tranquilo, vou ficar quieto agora. Por favor, volte para sua cama. Apontei para a lua e depois para o coração de Monsieur Bouy. Monsieur Landowski é muito gentil em me manter aqui, quando tenho sido tão útil quanto chocolate aguado. Bouy riu de repente. Ele até concordou em me mandar para o Brasil, quando sabia muito bem que meu propósito ia muito além da entrega segura do Cristo. Ele é um grande homem. Apontei para mim mesmo. Isso mesmo, ele mostrou a nós dois uma imensa humanidade. Monsieur Bouy olhou para mim. Você cresceu muito enquanto eu estava fora. Ficou mais forte também. E não quero dizer apenas fisicamente. É agradável vê-lo começando a florescer. Bel ficaria muito feliz, se ao menos eu pudesse contar a ela. Ergui as sobrancelhas e dei de ombros. Você quer saber o que aconteceu? Na verdade, ainda estou tentando entender. Estávamos juntos no Rio, mas ambos sabíamos que eu teria que voltar a Paris. Não podia deixar passar minha oportunidade como um Sr. Landowski. Implorei a ela que viesse comigo e deixasse aquela lesma patética do Gustavo. Pensei que ela fosse me escolher, Bo, mas não. E é isso. Acho que nunca vou entender por quê. Bouy soluçou e eu coloquei a mão em seu ombro para consolá-lo. Fiquei sabendo que, no tempo que estive fora, você conquistou uma amiga especial em sua vida, é verdade? Eu assenti. Consegue imaginar sua vida sem ela agora? Balancei a cabeça.
Talvez então, meu jovem, você possa entender um pouco da tristeza que o destino me reservou. Bui soluçou outra vez. Você, melhor do que ninguém, conhece a bondade de Bel. Afinal, não estaria aqui se não fosse por ela. Isso com certeza era verdade. Sinceramente, fiquei um pouco surpreso que Monsieur Bui tivesse voltado a Paris. Pelo que tinha visto de Bel e Laurent no ateliê, não havia dúvida de que eles se amavam. Eu teria apostado qualquer coisa que os dois iriam fugir para algum canto distante do mundo, onde teriam sido felizes. É claro, como eu já tinha aprendido na vida, às vezes o amor não é suficiente para manter duas pessoas juntas. Ela nem veio se despedir de mim. Talvez tenha achado a perspectiva muito traumatizante. No final, ela enviou uma criada para entregar isso. Bui enfiou a mão no bolso e pegou algo branco e liso. Você sabe o que é isso, Bo? Tentei enxergar e com a luz do luar reconheci o que Laurent estava escondendo. Uma pedra do próprio Cristo. Tornou-se uma tradição entre os que trabalhavam com esculturas escrever mensagens de amor no lado contrário e selar as pedras na estátua por toda a eternidade. Aqui. Ele me deu a pedra e eu aproximei os olhos para enxergar a inscrição. 30 de outubro de 1929. Isabela Aires Cabral, Laurent Bui. Pensei muito sobre a decisão dela de me dar esta pedra. Ao fazer isso, ela optou por não selar o nosso amor para sempre, mas devolvê-lo a mim, sem ser retribuído. Por isso não quero ficar com a pedra. Por favor, fique você com ela. Tentei forçá-la de volta em sua mão, mas Laurent não aceitou. Talvez você não tenha entendido, Bo. Se a recepção ao Cristo for tão boa quanto prevejo que será, esta pequena pedra um dia terá um alto valor, imagino. É um presente. Talvez você possa vendê-la. Laurent levantou-se cambaleando ligeiramente em direção à parede. Ou talvez você guarde para sempre, como um lembrete de que nunca se deve perder aquela que se ama. Ou vai ficar como eu. Eu me levantei também. O amor perdido é uma maldição, Bo, machuca muito. Não só a mente. Ele tem capacidade de fazer o seu âmago doer. Espero que você jamais tenha que experimentar o que estou sentindo. Ele estendeu a mão e pegou uma garrafa com um resto de líquido dentro, que ingeriu de uma só vez. Em seguida, olhou para a lua. Estranho, você não acha? Olhei para ele sem entender. Ela está do outro lado do oceano, mas agora pode estar olhando para a mesma coisa. Ele fechou os olhos e os manteve assim por um momento. Bem, então, boa noite, pequeno Bo. Estou ansioso para trabalhar ao seu lado na oficina. E um Feliz Natal para você. Com isso, Laurent Bui cambaleou noite adentro. Voltei para o meu quarto e coloquei a pedra na sacolinha, ao lado do item que continuava protegendo. Subi na cama e, mais uma vez, guardei o saquinho entre as coxas. A dor que Bui sofria era profunda e visceral. Enviei uma oração silenciosa às minhas 7 irmãs para cuidar dele, e, claro, de Bel também. O dia de Natal foi mágico. Sob a grande árvore de abetos lindamente decorada com velas e enfeites de papel, fiquei maravilhado ao descobrir que havia um presente para mim. Père Noël ficou muito impressionado que você tenha sido tão útil a Monsieur Landowski na ausência de Monsieur Bui e ficou ansioso para recompensá-lo, revelou com um sorriso Madame Landowski. O pacote tinha um formato reconhecível. Com cuidado, removi o papel de embrulho marrom e depois destravei o grande estojo de couro. Dentro, encontrei os dos instrumentos mais magníficos que eu já vira. O violoncelo tinha a frente lisa de abeto e as costas e as laterais de madeira de bordo reluzente. Era tão bem polido que era possível ver meu próprio rosto refletido nele e, quando o removi totalmente da caixa, um agradável aroma de baunilha e amêndoa alcançou minhas narinas. Monsieur Landowski colocou a mão no meu ombro. Foi construído pelo artesão alemão G.A. Pretner. Então, salvo qualquer acidente, deve durar a vida toda. Monsieur Ivan prevê que você vai crescer depressa, então pensei que um tamanho adulto seria apropriado. Eu mesmo conversei com ele sobre isso. Madame Landowski lhe lançou um olhar. Quero dizer, Père Noël me pediu que perguntasse isso ao seu professor. Sem pensar muito, joguei os braços em volta do instrumento.
Entretanto, o generoso presente estava longe de ser a melhor parte do dia. A família sabia tudo sobre ele, pelas conversas regulares que Monsieur Landowski tinha com Monsieur Ivan. Por isso, eles me permitiram convidá-la para a ceia de Natal. E embora eu estivesse nervoso no começo, o jantar foi bem alegre, e minha alma se encheu de afeto quando olhei em volta, para a mesa cheia de pessoas que significavam tanto para mim. Ellie, é claro, foi magnífica, cativando os Landowski com seu charme e sua gentileza. Depois da comida, certo ar melancólico dominou a sala. Um a um, a família Landowski saiu da mesa de jantar e se sentou em um dos sofás, acompanhados por um livro, um quebra-cabeças ou apenas para tirar um cochilo. Ela e eu ajudamos a lavar os pratos. Depois vestimos nossos casacos e eu a levei para o banco do lado de fora do ateliê. Peguei a mão dela na minha e me preparei. Estava planejando aquele momento havia semanas. Era dia de Natal. Ellie estava ali e eu sabia o que queria fazer. Era a hora certa. Olhei para as minhas brilhantes guardiãs em busca de força e, finalmente, as palavras que eu desejava pronunciar por tanto tempo saíram de minha boca. Eu te amo, Ellie. Seu aperto em minha mão se tornou mais forte e seus olhos se arregalaram. Me diga que não estou sonhando, Bo. Não, você não está, confirmei. O rosto dela se iluminou. Não, não estou mesmo. Ela começou a rir e jogou os braços em volta de mim. Olá, Bo! Olá, Ellie. Eu estava eufórico. Eu te amo. Eu também te amo. Ela praticamente deu um gritinho de empolgação. Ah, Bo, eu estava esperando há tanto tempo que você falasse comigo. Eu sabia que você podia, mas me diga, por que demorou tanto? Olhei para o claro céu parisiense, onde as 7 irmãs brilhavam. Antes de eu lhe dizer por que fiz um voto de silêncio, diga-me, você conhece o aglomerado estelar das Pleiades? Ela balançou a cabeça, ainda parecendo incrédula por estarmos realmente conversando. Não, confesso que não. Bem, não consigo pensar em nenhum tópico melhor para a nossa primeira conversa. Faz muito tempo que não tenho a chance de contar a história delas. Ela deitou a cabeça em meu ombro. Então me conte, Bo. Está vendo a estrela mais brilhante no céu, logo acima da torre da igreja? Sim, ela é linda. O nome dela é Maia. Agora, se você olhar mais perto, verá algumas outras estrelas brilhantes ao seu redor, na forma de uma lua crescente. Estou vendo. Essas são as outras 6 irmãs. Do alto, Astérope, Taígeta, Seleno, Electra e Mérope, a irmã desaparecida. Irmã desaparecida? Por que a chamam assim? Eu consigo vê-la. Eu sei, sempre achei isso curioso. Ela deve ter desaparecido uma vez e depois foi encontrada. Gosto de pensar nessa estrela como a esperança. Agora, à esquerda de Mérope, você está vendo uma estrela brilhante em cima de outra? A menor é Pleione e a maior é Atlas. Respirei fundo. Eles são os pais das 7 irmãs. Você fala como se elas fossem pessoas de verdade, Bo. Quem somos nós para dizer que não? A lenda diz que, quando o pai delas foi condenado a carregar o peso do mundo sobre os ombros, as irmãs foram perseguidas pelo implacável Orion. Então, o todo-poderoso Zeu transformou as meninas em estrelas para confortar Atlas. Os olhos de Ellie brilhavam ao observar o céu. Isso é lindo. Também acho. Há outras interpretações, é claro, que não são tão românticas, mas essa é a história na qual escolho acreditar. Olhei para Ellie. Passei grande parte da vida sozinho, mas nunca sem as estrelas sobre mim. Eu as considero minhas protetoras. Baixei os olhos para os pés. Meu pai costumava me dizer isso. Seu pai? Onde ele está, Bo? Balancei a cabeça. Não sei. Não o vejo há anos. Eu me propus a encontrá-lo, mas, embora seja difícil admitir, não acredito que esteja vivo. E sua mãe? Morreu. Sinto muito, Bo. Ousei colocar meu braço por cima dos ombros dela. Você passa por isso desde que se entende por gente, falei. É por isso que entendo tão bem, Bo. Ela colocou a mão em meu rosto. Sinceramente, eu sinto muito. Um nó surgiu de repente em minha garganta. Obrigado, Ellie.
Então me diga, por que decidiu falar comigo hoje? Você poderia ter feito isso a qualquer momento. Fiz uma pausa para refletir sobre aquela pergunta. Bem, hoje é Natal, um tempo que nos lembra que só vivemos uma vez e não devemos desperdiçar nenhum momento. Isso é extremamente doce, mas uma absoluta bobagem. Por favor, você está aqui comigo e nós estamos sozinhos. Diga-me a verdade. Olhei para as estrelas mais uma vez. Sua grandeza silenciosa e estoica me deu a confiança de que eu precisava para revelar a verdade a ele. Eu não falo porque tenho medo de dizer a coisa errada, o que poderia me meter em problemas. Problemas? Repetiu ela, a preocupação transparecendo em seu rosto. Sim, mas quando estou com você, não sinto medo, Ellie. Eu me sinto corajoso, portanto, não há razão para permanecer em silêncio. Ah, Bo, do que o silêncio protege? Estou fugindo, Ellie. Alguém jurou me matar. A única coisa que está me protegendo no momento é a minha localização, que é desconhecida pelo meu perseguidor. Se eu falar, há uma chance maior de as informações sobre o meu paradeiro se espalharem, e esse é um risco que eu não me sinto confiante o suficiente para correr. Mon Dieu, Bo! Quem é que deseja machucar você? Eu hesitei. Outro garoto. Um garoto? Bo, você devia ter dito. Eu gostaria muito de encontrá-lo. Mais do que de qualquer outra coisa, os meninos têm medo de uma garota mais velha e mais sábia do que eles. Você viu como controlo Maurice Jondrette? A coragem de Ellie fez meu coração derreter. Obrigada por querer me proteger, Ellie. Mas, com todo respeito, os garotinhos como Maurice Jondrette não oferecem nenhum perigo real. O menino de quem eu fujo acredita que fiz algo terrível, e isso o torna muito perigoso. Quão perigoso pode ser um menino? Ele me culpa por uma morte. Uma morte? Indagou Ellie, tentando esconder a surpresa. Sim. Ellie e eu nos encaramos, e houve uma pausa desconfortável na conversa. Você foi responsável por essa morte? Não, não fui. Mas ele nunca vai acreditar na verdade. Então, fui forçado a fugir dele. Temo que meu destino seja fazer isso para sempre. Onde está esse menino agora? Ele está na França? Não acredito que esteja. Espero que esteja a muitos países de distância. Países, Bo? Você cruzou países? Assenti. Fugindo dele e para o seu pai? Ele estava a caminho da Suíça, seu país natal, tentando me salvar e salvar a família do garoto também. Era para lá que eu estava tentando ir quando fui encontrado sobre a cerca viva dos Landowski há mais de um ano. Bo, tem tanta coisa que ainda não entendo, mas como esse menino, quem quer que ele seja, poderia um dia descobrir o seu paradeiro? Tem algo que complica as coisas. Respirei fundo e tirei a sacolinha de couro do pescoço. Esse item é a causa de todo o tormento. Olhei em volta para garantir que não havia olhos curiosos à espreita nas sombras e tirei o objeto de dentro dela. Mesmo no escuro da noite e, apesar de ter sido coberto de graxa, de sapatos e cola, de alguma forma ele era capaz de atrair a fonte de luz mais próxima e brilhar diante de nossos olhos. Bo! Exclamou Ellie em choque. Ergui o item para que ela pudesse vê-lo claramente. É um diamante. Não pode ser! É enorme! O maior que já vi! Eu garanto, esse diamante é verdadeiro. O outro garoto acredita que eu roubei da mãe dele e a matei. Ellie levou a mão à boca. Por favor, acredite em mim quando digo que isso não poderia estar mais longe da verdade, mas acredito que, enquanto ele souber que estou com a pedra, não vai parar por nada até tirá-la de mim e acabar com a minha vida. Ele é esperto. Tanto quanto você? De alguma maneira eu consegui sorrir ao ouvir aquelas palavras gentis de Ellie. Talvez. Agora você entende por que eu não falo, Ellie? E por que você não deve revelar a ninguém que eu posso falar e nada do que eu lhe contei essa noite? Coloquei o diamante de volta na sacolinha de couro e a pendurei no pescoço. Você tem que me contar a sua história, Bo, cada pedacinho dela. Balancei a cabeça. A história é longa e perturbadora, avisei. Ellie ajeitou-se no banco e falou com franqueza. Olhe para mim.
Sou a sua Ellie e te amo mais do que jamais amei alguém ou qualquer coisa. Prometo que o que quer que você me conte hoje à noite, manterei em segredo até o dia em que eu morrer. Juro para você sobre as 7 irmãs das Pleiades. A verdade era que eu ansiava compartilhar cada detalhe com ela, mas era meu dever explicar as consequências. Ellie, comecei. Desde que você apareceu na minha vida, eu me sinto vivo novamente. Sinto prazer com o cheiro do café forte de Monsieur Landowski, o calor dos cobertores e o som da correnteza do Sena. Tudo porque eu te conheci. Eu me sinto da mesma maneira, disse ela com ternura. Você precisa saber que, ao lhe contar a minha história, posso colocar a sua vida em perigo também. Se algo acontecesse com você, eu nunca me perdoaria. Desviei o olhar dela. Na verdade, eu não veria mais nenhum sentido em minha existência. Ele virou meu rosto para si novamente. Bem, respondeu ela, eu também não gostaria de viver sem você, mas talvez você possa entender, Bo, que eu o aceito por inteiro. Como eu poderia negar algo àqueles olhos azuis? Muito bem, vou lhe contar a história da minha vida. Contei tudo a ela, desde o dia do meu nascimento em um vagão ferroviário em 1918, até os dias com a família Landowski. Contei a ela sobre meu pai, sobre invernos brutais, sobre a observação de estrelas e os violinos, sobre famílias divididas e barrigas famintas. Contei a ela sobre a invenção de Bo e revelei meu nome verdadeiro, que ela nunca deveria usar. Ellie ouviu tudo em silêncio, atordoada. Quando terminei, notei que ela estava chorando. Por que as lágrimas, Ellie? Porque você é uma pessoa tão boa e o universo tem te tratado tão mal. Sinto o mesmo em relação a você, mas agora temos um ao outro, sempre. E para sempre, completou Ellie. Nós nos abraçamos sobre o olhar das 7 irmãs. Naquele momento, não éramos crianças, mas 2 almas idosas, exauridas pelo mundo antes do tempo. Tudo isso muda alguma coisa? Indaguei. Ah, sim, respondeu Ellie. Meu coração afundou. Meu amor por você cresceu e meu desejo de mantê-lo seguro se tornou mais forte. Isso é uma boa notícia, respondi. Com toda franqueza, pensei que você poderia não gostar da minha voz, que agora parece guinchar em momentos inoportunos. Ela riu. Acho sua voz muito gentil. E não se preocupe, eu já vi outros garotos no orfanato passarem por essa fase antes que as cordas vocais se aquietem. Vai passar. Ora, isso é um alívio. Bo, sim, Ellie. Há um detalhe que você omitiu. O garoto que jurou matá-lo. Qual é o nome dele? Olhei para as estrelas, sabendo que, do outro lado do mundo, ele estava inevitavelmente fazendo o mesmo. Craig Ezo. Obrigada por ouvir. Curta e compartilhe esse vídeo e considere fazer uma doação para o canal.